Saudações, caros alunos! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael Procópio, sou professor de Direito Penal aqui do Estratégia, fui juiz de Direito vinculado ao TJ São Paulo e atualmente sou juiz federal atuando na primeira região. Pessoal, essa será uma aula sobre classificação dos crimes. Nessa aula eu vou buscar trazer as principais classificações tratadas pela doutrina e as mais cobradas em concursos públicos. Devo lembrar que é possível que surjam novas classificações com a velocidade com que são publicados novos livros. Entretanto, eu vou buscar trazer, como eu disse, a classificação mais relevante, aquelas formas de classificar os crimes que são mais utilizadas pela doutrina e mais cobradas em concursos públicos, certo? Então a ideia aqui é nós abordarmos aquilo que é mais importante, porque afinal de contas, qualquer pessoa que escreva um artigo jurídico pode criar uma nova forma de classificar os delitos. Essa aula se chama Classificação dos Crimes porque se volta principalmente a estudar as formas de categorizar essa espécie de infração penal. Nada obstante, nós podemos usar essa classificação também com as adaptações necessárias para as contravenções penais. Inclusive, eu trarei um exemplo de classificação aqui, em que o tipo penal está previsto na lei das contravenções penais. Então, é possível transpor essa classificação também para essa espécie de infração penal. Nossa preocupação maior, entretanto, como eu disse, será sobre os crimes. Então, nós vamos buscar classificar, lembrando que essa aula é muito relevante, porque é com base na classificação dos crimes que nós podemos analisar todos os tipos penais, todos os crimes em espécie, tanto os previstos no Código Penal quanto aqueles previstos na legislação penal extravagante. Então é muito relevante conhecermos, sabermos lidar com a classificação para que possamos trabalhar com cada um dos crimes previstos no nosso ordenamento jurídico. Vamos começar? Mãos à obra? A primeira classificação que eu quero trazer é quanto ao sujeito ativo. E aí o crime pode ser comum, próprio ou de mão própria. Nós consideramos que um crime é comum quando não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo. Quando qualquer pessoa pode ser sujeito ativo daquele determinado crime. É o caso do homicídio. Qualquer pessoa pode praticar homicídio. Qualquer indivíduo que tenha capacidade penal, ou seja, que seja imputável, ele pode praticar o crime de homicídio. Então não se exige uma qualidade específica. Já no caso do crime próprio, por sua vez, nós temos a necessidade de uma qualidade específica do sujeito ativo. Por exemplo, no crime de peculato, é necessário que o sujeito ativo tenha a qualidade de funcionário público. Claro que, havendo a comunicabilidade das elementares do crime, é possível que em coautoria pratiquem o crime de peculato um funcionário público e um terceiro que não tem essa qualidade. Entretanto, é necessário que um dos agentes tenha essa qualidade, senão não se configura o crime, por isso que ele é chamado próprio. Por fim, nós temos o chamado crime de mão própria. O crime de mão própria, ele é mais do que um crime próprio, porque ele não exige simplesmente uma qualidade do sujeito ativo. Ele exige que determinado sujeito ativo pratique a conduta. É o caso do crime de falso testemunho. Só pode praticar o crime de falso testemunho aquela testemunha que foi chamada para aquele processo específico. Não é possível que uma outra testemunha pratique o crime no lugar daquela. Aquele falso testemunho só pode ser praticado pela pessoa que foi chamada para depor naquele determinado processo. A peculiaridade, então, do crime de mão própria é que ele não admite, em regra, coautoria. Por quê?
Porque se todas as testemunhas resolverem mentir num processo, cada uma vai mentir no seu depoimento. Isso é de mão própria, uma não mente pela outra. Logo, cada uma comete o crime da sua forma. A maioria da doutrina não admite coautoria, só admite participação, como, por exemplo, se alguém incentiva aquela testemunha a mentir, seja criando a ideia nela, na cabeça dela, seja reforçando uma ideia já existente. Por exemplo, há uma exceção em que é cabível coautoria em crime de mão própria. É o caso do crime de falsa perícia, em que o laudo vem assinado por 2 peritos. Mesmo que seja de mão própria, neste caso a perícia é realizada conjuntamente. Não é realizado um laudo para cada. Se fosse um laudo para cada, a maioria da doutrina não admitiria coautoria. Mas como eles assinam o mesmo laudo, essa é uma hipótese excepcional em que se admite coautoria em crime de mão própria. Em regra, não se admite a posição amplamente majoritária. Nós vamos ver agora a próxima classificação, que é quanto à necessidade de lesão ao bem jurídico para a consumação. Existem então os crimes de dano e os crimes de perigo. No crime de dano é necessário que haja uma lesão ao bem jurídico para que se configure o crime. É necessário que o bem jurídico seja atingido pela conduta do agente. É o caso do homicídio. Qual o bem jurídico tutelado? A vida. Para que se consuma o crime de homicídio é necessário que a vítima morra, ou seja, que o bem jurídico seja atingido por aquela conduta do agente. Nós também temos crimes de perigo, por exemplo, dirigir embriagado. Basta que se coloque o bem jurídico em perigo, que é a segurança do trânsito, a segurança da vida das pessoas que estão ali no trânsito, para que se configure o crime. Não é necessário que haja efetiva lesão, que o sujeito mate alguém, que ele provoque dano a algum patrimônio, basta que ele exponha esses bens a risco. Por exemplo, a jurisprudência tem apontado para a direção de ser o crime de tráfico de drogas um crime de perigo. Portanto, não é necessário que haja efetiva lesão a um bem jurídico. Basta que o sujeito coloque em risco, a saúde pública, a incolumidade pública, com a venda de algo ilícito, de uma substância que faz mal às pessoas. Não sendo necessário mostrar que efetivamente ocorreu dano a alguém. Então, o crime de perigo, ele se contenta com o risco provocado ao bem jurídico. E ele possui subclassificações. As subdivisões são de perigo concreto, que é quando se exige a efetiva demonstração do perigo causado ao bem jurídico. É necessário que se demonstre, no caso concreto, que o bem jurídico foi colocado em risco. Ele também pode ser um crime de perigo abstrato, que é quando não se exige que se demonstre que o bem jurídico foi colocado em risco. É o que a jurisprudência tem tratado, por exemplo, no caso do crime de tráfico de drogas. Basta que se exponha à venda a cocaína, por exemplo, para que se configure o crime de tráfico, não sendo necessário que alguém tenha comprado, cheirado aquele pó e morrido, por exemplo, ou tido algum problema na sua saúde. Não é necessário. Basta que se exponha o bem jurídico a risco, porque o crime é de perigo abstrato e, portanto, a lei presume de forma absoluta que houve risco ao bem jurídico tutelado. Pode ser também de perigo individual quando o risco é a um bem determinado, a uma pessoa determinada ou a pessoas determinadas. Ele também pode ser de perigo comum ou coletivo, quando o perigo é causado a toda a coletividade. Quando, por exemplo, uma cidade é colocada em risco, por exemplo, no caso de barragem, o sujeito vai lá e destrói a barragem. Vamos supor, tipo, como a barragem de Mariana, só que o sujeito só expõe a risco, ele não mata ninguém, mas ele vai lá e destrói danifica a barragem e assim ele coloca toda uma cidade em risco. A gente não pode pensar em quem vai ser colocado em risco, porque qualquer pessoa que passasse por aquela cidade seria colocada em risco. Então nós temos um perigo coletivo ou comum. Além disso, o perigo ele pode ser atual, se ele é concomitante à ação do agente. Ele pode ser de perigo iminente, quando o perigo ao bem jurídico está prestes a acontecer por causa da ação do agente, ou de perigo futuro ou imediato,
E aí a gente pode até pensar de novo no caso da barragem. O sujeito coloca em risco a sociedade, mas não se sabe quando aquela barragem pode causar algum dano só pelo fato dela ter sido danificada. Pode ser algo que pode demorar mais de ano. Então é um perigo futuro, certo? Agora nós vamos passar para a próxima classificação nossa, que é quanto à necessidade de resultado naturalístico para a consumação. Quando nós estudamos resultado no direito penal, nós sabemos que há a teoria do resultado jurídico, em que se entende que o resultado do crime é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Mas nós também podemos ter a chamada teoria do resultado naturalístico, em que é considerado o resultado do crime aquela modificação no mundo exterior, aquela alteração no mundo dos fatos. Por exemplo, no furto, qual é o resultado naturalístico? A diminuição patrimonial da vítima. Isso altera a realidade. Então vamos ver qual a classificação quando nós tomamos como base o resultado naturalístico, sendo necessário ou não para a consumação. O crime pode ser formal, material ou de mera conduta. Eu vou começar pelo crime material. Eu não vou seguir a ordem aí, por questões didáticas. Vamos começar pelo crime material. Crime material é aquele que prevê um resultado naturalístico e a sua ocorrência é imprescindível, é necessária para que o crime se consume. Nós podemos pensar no crime de homicídio. O crime de homicídio é natural, é material. O resultado naturalístico é a morte da vítima. Se não ocorrer o óbito da vítima, nós não temos a consumação do crime de homicídio. Então ele prevê um resultado naturalístico e esse resultado naturalístico é imprescindível para que o crime se consume. Vamos passar agora para o crime formal. O que é o crime formal? É aquele que prevê um resultado naturalístico, mas não é necessário que esse resultado naturalístico aconteça para que o crime se consuma. Se o resultado acontecer nesse caso, o crime já terá se consumado. O que nós teremos? Mero exaurimento do crime. É o caso da extorsão mediante sequestro. O sujeito deve sequestrar a pessoa para obter uma vantagem como condição ao preço do resgate. É necessário que ele haja com esse elemento subjetivo especial do tipo. Que é isso? Que ele tenha uma finalidade específica. Porque se ele sequestrar só porque ele tem saudades da pessoa, o crime será outro, será sequestro ou cárcere privado. O crime de extorsão mediante sequestro, ele exige que o sujeito sequestre a pessoa e que ele tenha a intenção e que ele tenha o dolo específico de submeter essa pessoa ao cárcere para obter uma vantagem, para que ele consiga o resgate dessa pessoa, a vantagem por meio de condição de resgate. É necessário que o sujeito obtenha o valor do resgate para que o crime se consume? Não. Basta que ele tenha essa intenção. Ele tendo a intenção de obter essa vantagem por meio do sequestro da pessoa, já se configura o crime. E quando ele sequestra a pessoa com essa finalidade, nós já temos a consumação do crime. E se a família paga lá 1 milhão de resgate, o que nós temos? Nós temos exaurimento do crime. Por fim, nós temos o crime de mera conduta. É aquele que sequer prevê um resultado naturalístico para a sua consumação. Ele não traz um resultado naturalístico. É o caso do crime de ato obsceno. O sujeito vai lá e mostra as partes no meio da... As partes, né, que não tomam sol, no meio da praça pública. Ele expõe seus genitais no meio da praça pública. Além de um ato desagradável, isso é crime. Mas prevê no tipo penal um resultado naturalístico? Existe essa previsão? Não. Então, no crime de mera conduta, não há sequer previsão de resultado naturalístico. Correto? Então, nós já podemos passar para a nossa próxima classificação. E a próxima classificação é quanto à forma da conduta. O crime será omissivo quando ele se configurar por meio de uma omissão, de um não fazer. Ele será comissivo quando ele se configurar por meio de um fazer. Nós temos, por exemplo, o crime de omissão de socorro.
Basta que o sujeito não preste socorro, por exemplo, quando ele encontra uma criança abandonada na rodovia, ele tem condições de prestar socorro a essa criança que está ali perdida. Ele opta por não socorrer essa criança. Ele não faz algo. E se ele não faz algo, ele descumpriu uma norma que nós chamamos de norma imperativa. O crime de omissão de socorro é uma norma que determina a toda a sociedade que, encontrando uma pessoa desamparada, uma criança abandonada, uma pessoa que está em condições vulneráveis, como alguém que sofreu um acidente de carro, que nós prestemos socorro. Salvo, claro, se nós não pudermos, mas se pudermos, que nós prestemos socorro, e não podendo, que nós comuniquemos à autoridade. Essa é uma norma imperativa que determina uma atuação nossa. Se nós não atuamos, se nós deixamos de fazer, ou seja, se nós não fazemos, não prestamos socorro, configura-se o crime. Então, o crime omissivo configura-se por meio de um não fazer. E o crime comissivo é aquele que se configura com um fazer. Por exemplo, furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O verbo subtrair, ele espelha uma ação. Ele se consubstancia numa atitude positiva, numa conduta positiva e não negativa. É necessário que o sujeito vá lá, por exemplo, no museu, coloque uma obra de arte no bolso e vá embora. É uma atuação positiva. Voltando ao crime omissivo, que é aquele que se configura com o não fazer, ele possui subclassificações. Ele pode ser próprio ou puro, ele pode ser impróprio, impuro ou comissivo por omissão, e ele pode ser omissivo por comissão. O próprio ou puro é o descumprimento de uma norma imperativa que eu já usei como exemplo no quadro anterior. Nós temos, por exemplo, a omissão de socorro. A omissão de socorro determina que nós prestemos socorro, por exemplo, a uma criança que se perdeu dos pais e está desamparada, para que ela não sofra, uma forma de proteção social. Se nós não fazemos isso, nós incorremos na pena do crime. O tipo penal da omissão de socorro é deixar de prestar socorro. Deixar de significa não prestar. O próprio núcleo do tipo, que é aquele verbo principal que traz a conduta incriminada, ele já mostra uma omissão, um não fazer. Por isso que ele é omissivo puro, omissivo próprio. Porque na própria estrutura natural do tipo já se prevê um não fazer como aquilo que o configura, certo? Vamos ver agora o próximo. Nós também temos o crime omissivo impróprio, impuro ou comissivo por omissão. Nesse caso, existe um dever jurídico de agir que está na cláusula geral prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Esse dever jurídico de agir do parágrafo 2º do Código Penal é muitas vezes chamado pela doutrina como posições de garantidor ou de garante. Quando a pessoa tem o dever de evitar o resultado. A pessoa deve agir porque ela é obrigada por alguma causa. Neste caso, o crime ele é naturalmente comissivo, só que o sujeito tem um dever específico de agir. Esse dever de agir, que está previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, eu vou pedir licença para ler aqui. Ele pode decorrer de quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso dos pais em relação aos filhos menores, porque eles têm o dever lá do Código Civil de prestar alimentos, de tutelar desses filhos menores, alimentar, guardar, etc. B. Também tem dever jurídico de agir aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Um guia turístico que leva as pessoas para o meio da floresta amazônica. Ele assumiu por meio desse contrato de turismo que ele leva as pessoas de volta, que ele leve as pessoas em segurança fora daquela trilha até onde ele as levou, as pessoas.
Se ele não leva, ele assumiu a obrigação de impedir o resultado e aí ele vai responder, por exemplo, se esses indivíduos se perderem e morrerem lá por não conseguirem sair da floresta. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Imaginem, por exemplo, o sujeito que, por uma brincadeira infantil, não avisa para o seu amigo que ele mudou a profundidade da piscina. Seu amigo não sabe nadar. Seu amigo pula, ele incentiva o amigo a pular, o amigo pula e começa a se afogar. Ele, com o comportamento anterior dele, ele criou a obrigação de agir. E aí ele deve agir para evitar que esse amigo dele morra, senão ele pode responder pela morte dele. Eu vou usar o exemplo dos pais em relação aos filhos. Se os pais não alimentam um bebê, eles podem responder pelo homicídio? Vamos pensar. O crime de homicídio, ele é naturalmente comissivo, porque o tipo penal é matar alguém. Então o tipo penal traz um fazer, ele não traz um não fazer como aquilo que configura o crime. Então é possível que por meio de braços cruzados os pais consigam matar aquele bebê? Sim, porque os pais têm, por lei, o dever de cuidar dos seus filhos menores. Se eles nada fazem, eles têm o dever jurídico de agir, previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, e por essa cláusula de extensão, que nós chamamos de cláusula de extensão causal, que é essa cláusula do artigo 13, parágrafo 2º, no caso a linha A, se eles não agem, eles se respondem pelo crime de homicídio. Então eles se respondem pela morte do bebê por meio dessa omissão. Então é o crime omissivo impróprio. E como o tipo do homicídio, por exemplo, vamos ver no quadro, ele é naturalmente comissivo, só que excepcionalmente, por causa da cláusula geral, ele é praticado por omissão, o outro nome do crime é comissivo por omissão. Existe um último tipo de crime omissivo que não é aceito por toda a doutrina, apenas por parte da doutrina, que é o crime omissivo por comissão, que seria um crime tipicamente omissivo, mas que uma ação provoca a omissão. Como assim, professor? Seria, exemplo, um médico que precisa socorrer a vítima. Senão ele pode praticar o crime de omissão de socorro. Não precisa nem ser o médico, pode ser a pessoa que atropelou a vítima. Ele precisa salvar a vítima, precisa prestar socorro, né? Salvar é muito amplo, né? A pessoa não é uma divindade, mas ele precisa prestar socorro para a vítima que ele atropelou, senão ele responde por omissão de socorro, um crime tipicamente omissivo. Mas o sujeito não socorre a vítima porque aparece alguém e o segura. Então é uma ação que provoca um crime omissivo de omissão de socorro. E assim acontece o resultado, por exemplo, da vítima morrer, etc. Esse seria um crime omissivo por comissão. Nem toda a doutrina aceita essa classificação. Dizem que isso não tem nada de crime omissivo, na verdade é um crime ou comissivo ou omissivo, a depender do caso, a depender do agente, se o agente tem culpa ou não. Se o agente foi aquele que evitou a prestação de socorro, ele pode ser, por exemplo, responsável pela própria omissão de socorro, porque ele não omitiu e não deixou, ele se omitiu e não deixou que outras pessoas prestassem socorro. De toda forma, essa é uma classificação de parte da doutrina que vale a pena comentar. Vamos passar para a próxima classificação, que é quanto ao tempo de consumação. Crime instantâneo é aquele que se consuma em dado instante do tempo. Vamos pensar no furto. Se o sujeito vai lá, pega o seu relógio e sai correndo, naquele momento em que ele tirou isso da sua esfera de disponibilidade, da sua posse vigiada, ele cometeu o crime de furto. Não é necessário, segundo a posição já afirmada pela STJ, a posse mansa e pacífica do bem. Então ele pegou seu relógio e saiu correndo, consumou o crime de furto naquele momento, crime instantâneo. Certo? A consumação não se protrai no tempo. Crime permanente. É o caso do sequestro ou cárcere privado. Enquanto a vítima estiver lá sequestrada pelo ex-namorado louco, por exemplo, o crime está em fase de consumação e cabe a prisão em flagrante do indivíduo.
assim como ter em depósito drogas para fins de tráfico. Por exemplo, instantâneo de efeitos permanentes é aquele que se consuma em determinado instante, mas os efeitos dele se prolongam no tempo. A gente pode pensar no crime de homicídio. Tem julgado que considera homicídio instantâneo de efeitos permanentes, porque se consuma no momento da morte da vítima, mas possui efeitos permanentes, porque aquele resultado, né, não tem como humanamente regredir ao estado anterior. A gente tem um efeito permanente, um efeito que fica contínuo, né, que continua, mas o crime já se consumou instantaneamente. Crime a prazo é aquele que depende de um lapso temporal para a sua consumação. A gente tem, por exemplo, a lesão corporal grave, quando o sujeito fica afastado, a vítima fica afastada por 30 dias das suas ocupações habituais. É necessário um prazo para que se consume essa forma específica, então é um crime a prazo. Nós também temos o crime a prazo naquele de apropriação de coisa achada, que é quando o sujeito se apropria de uma coisa que ele achou e não devolve para o dono ou entrega para a autoridade no prazo de 15 dias. É necessário que passe esse prazo de 15 dias para que o crime se consume, por isso que ele é classificado como crime a prazo. Quanto à dependência de outro crime para existir, principal, é um crime que não depende do outro. Furto, homicídio, não precisa de um crime anterior. Acessório, essa é uma classificação em relação ao crime que depende de outro para existir. Lavagem de dinheiro. Só se lava dinheiro se há um dinheiro proveniente de uma fonte ilícita, ou seja, de um crime ou uma infração penal que tenha sido cometido anteriormente. Infração penal é espécie, é gênero, sendo que são espécies crime e contravenção penal, só para relembrar. Outro exemplo de crime acessório seria o crime de receptação. Só há o crime de receptação se antes tiver outro crime, por exemplo, um roubo. E aí, aquela coisa se torna objeto de receptação. Mais uma classificação quanto à unicidade ou não do tipo penal. Tipo penal simples é aquele que não contém dentro de si nenhum outro crime. Por exemplo, um crime simples é o crime de homicídio. Matar alguém não tem outro crime dentro de si. O crime é complexo, por sua vez, quando ele tem mais de um tipo penal que o compõe. Por exemplo, o crime de latrocínio, que é uma espécie de roubo qualificado, tem dentro de si, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma subtração, um furto, mais um homicídio. Ou um roubo mais um homicídio. A gente pode pensar aí no caso concreto. Se a violência foi só a morte, a gente tem um furto mais homicídio. Se houve outra violência, por exemplo, no curso, nós temos o crime de roubo mais homicídio. Então esse é o crime complexo. Diferenciação para a utilização do princípio da consunção. Crime progressivo e progressão criminosa. Crime progressivo é aquele que, para fins de aplicação do conflito aparente de normas, um absorve o outro porque para atingir o crime final, o agente comete crimes parcelados que conduzem ao crime que ele já queria desde o começo. É o caso do sujeito que quer matar o vizinho a facadas. Para ele conseguir matar o vizinho a facadas, ele precisa praticar várias lesões corporais para terminar em homicídio. Desde o início ele queria matar, só que para matar ele precisava dessas parcelas, das facadas, até que ele atingisse o óbito da vítima. Por sua vez, progressão criminosa existe quando o agente muda o seu ânimos, a sua intenção, o seu elemento subjetivo, o dolo. Por exemplo, ele vai atrás da ex-namorada disposto a dar-lhe um soco, a lhe dar um soco. Ou seja, ele foi com a intenção de praticar lesão corporal. Lá ele toma gosto pelo crime, sente prazer nessa violência terrível e aí resolve matá-la. Houve uma modificação, ele tinha o ânimos de cometer a lesão corporal e ele passa para o ânimos necandi, a intenção de matar. Então há uma modificação do elemento subjetivo e nesse caso nós temos a progressão criminosa. Essa classificação é utilizada, como eu já disse,
para a absorção ou consunção no âmbito do conflito aparente de normas. Quanto ao número de atos necessários para sua realização, unissubsistente ou plurissubsistente. Lembrando que para a maioria da doutrina, só o crime plurissubsistente admite a tentativa, ou na expressão em latim, conatus. O crime unissubsistente é aquele que não pode ter a sua conduta fracionada e, portanto, não é possível fracionar a execução e o sujeito responda pela tentativa do crime. Por exemplo, a injúria verbal. Ou o sujeito passou e xingou, vagabundo, corrupta, safado, né? Adúltero. Só é possível na forma verbal o sujeito praticar o crime na forma consumada ou não praticar. Não tem como ter a forma tentada. Já na forma escrita, a injúria seria plurissubsistente, porque o sujeito escreve a carta, resolve colocar no correio, por exemplo, vai chegar até a casa da pessoa, um amigo dele sabe, vai lá, visita a outra pessoa e pega a carta e intercepta. Crime tentado. A gente pode pensar no crime tentado. A calúnia, assim, né? A calúnia que tenta, mas é interceptada. Que o sujeito tenta enviar por escrito, mas é interceptada. Outro exemplo de crime subsistente é o próprio homicídio. Para o sujeito, por exemplo, dar facada em outro, ele precisa pegar a faca, apontar, levantar a mão. Nesse meio tempo, alguém pode segurá-lo. Professor, mas parece um ato só. A gente tem que pensar se tem como interromper, se tem como fracionar. Se puder fracionar, nós temos um crime plurissubsistente. O professor Fernando Capês, por exemplo, entende que o homicídio praticado com um tiro só de arma de fogo é unissubsistente. Mas a maioria da doutrina entende que é plurissubsistente. Por quê? O sujeito tem que tirar a arma do coldre, apontar, carregar, se for o caso, colocar a bala na agulha, né, como se diz popularmente, apontar, puxar o gatilho e aí sim o projétil acerta a vítima e pode matá-la. Nesse meio tempo, o sujeito pode ser detido pela polícia, por exemplo, levar um tiro, etc. Por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consome e ele responde pela tentativa. Certo? Próxima classificação. Quanto à necessidade de pluralidade de sujeitos ativos. O crime monossubjetivo ou de concurso eventual é aquele crime que não precisa de mais de um agente para sua prática. É o caso do crime de roubo. Basta um sujeito com uma arma, por exemplo, de fogo, aponta para a vítima, exige o relógio dela, a bolsa, pega esses bens e sai com esses bens. Praticou o crime sozinho. Esse é o crime monossubjetivo ou de concurso eventual. Pode ou não ter mais de uma pessoa para cometer o crime, mas basta uma para a sua configuração. Já o crime plurissubjetivo ou de concurso necessário é aquele que exige uma pluralidade de agentes, senão ele não se configura. E aí nós vamos para a subclassificação. O crime plurissubjetivo ele pode ser de condutas convergentes, por exemplo, a bigamia. Né? Para que haja a bigamia é necessário que o sujeito se case com outra pessoa, por exemplo, com outra mulher. Por exemplo, né, o casamento pode ser qualquer tipo, homoafetivo, etc. Mas aí um exemplo, o homem se casa com outra mulher, é necessário que haja essa convergência entre eles para que o crime se configure. Condutas paralelas, vamos imaginar uma associação criminosa os agentes vão para a mesma direção. Que é, por exemplo, o roubo. Eles querem praticar o crime de roubo, então as condutas deles são paralelas. Nessa daqui as condutas são divergentes, porque as condutas se cruzam para formar o crime. E aqui no caso é o coração formando aqui este novo casamento.
Condutas contrapostas, a gente tem um exemplo da rixa, em que exige um mínimo de 3 pessoas e que essas pessoas atuem uma contra as outras com violência. As condutas são contrapostas, um agente age contra o outro. Eles não querem se ajudar, um quer dar um soco na cara do outro. Esse é o crime de rixa. Então, todos esses crimes mencionados aí, que eu dei exemplo rapidamente, são crimes de concurso necessário. Se não houver mais de uma pessoa, não é possível a configuração do crime. Classificação quanto à exigência de forma específica para a sua prática. Nós temos crimes de forma livre e crimes de forma vinculada. Crime de forma livre é aquele que não prevê forma de executar o crime. Por exemplo, homicídio. O sujeito pode praticar envenenando, asfixiando, jogando cimento pela garganta da pessoa, cortando a cabeça, esquartejando a pessoa com uma motosserra, afogando, envenenando, eu já disse, colocando fogo, jogando de um prédio, soterrando, etc. Então percebam que há várias formas de se matar uma pessoa. De forma vinculada, são crimes que prevêem formas de se prever, de se cometer o crime. É o caso do crime de curandeirismo, que tem no Código Penal formas específicas de cometer, como por exemplo, o sujeito usando palavras ou gestos, etc. Então há uma forma específica para cometer o crime que é prevista no Código Penal e só daquela forma é que é possível o agente cometer aquele crime. Quanto ao lugar, nós temos o crime à distância ou de espaço máximo e o crime plurilocal. Não confundam, o crime à distância ou espaço máximo fica dentro Desculpem que aqui não deu certo escrever, deixa eu tentar de novo. Dentro do mesmo território. O crime plurilocal envolve mais de um território soberano. Crime à distância ou de espaço máximo. O sujeito dá um tiro do lado mineiro do Triângulo Mineiro do Rio Paranaíba e a vítima morre lá do lado de Tumbiara, do lado goiano. Envolve 2 estados, 2 comarcas diferentes. Nós temos um crime plurilocal. E eu vou pedir desculpa aqui que eu troquei a classificação no quadro. Desculpem aqui, ó. Atenção. Eu falei certo, mas na hora de apontar a setinha aqui, eu troquei. Plurilocal é esse de Minas e Goiânia, por exemplo. Ele é plurilocal, porque ele envolve, dentro do mesmo território nacional, mais de um local. Crime à distância ou de espaço máximo envolve mais de uma soberania. Por exemplo, o sujeito atira do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu e o indivíduo morre no lado argentino. Para isso que nós usamos o lugar do crime do Código Penal, que é a teoria da ubiquidade, e o crime será considerado cometido tanto no território argentino quanto no território brasileiro, possibilitando a aplicação da lei brasileira. Então, a teoria de lugar do crime no Código Penal é para os crimes à distância ou de espaço máximo, que são aqueles que envolvem mais de um país, mais de um território soberano, certo? Mais uma classificação. Quanto aos vestígios, nós temos crimes de fato transeunte e de fato permanente. Qual que é a relevância dessa classificação?
a gente verificar se é necessário ou não o exame de corpo de delito. De fato transeunte, aquele crime que não deixa vestígios, por exemplo, injúria verbal. Crime de fato não transeunte, aquele que deixa vestígios, sendo necessário o exame de corpo de delito, por exemplo, o crime de homicídio, que claramente deixa vestígios. Uma próxima classificação que eu quero trazer é a quanto à condição objetiva de punibilidade. Nós temos crimes condicionados e incondicionados. Isso nós vemos lá nos artigos iniciais, artigo 7º do Código Penal, trazendo extraterritorialidade condicionada, que tem condições para a punibilidade, e, por exemplo, a extraterritorialidade incondicionada, que diz que os crimes são puníveis independentemente de qualquer condição. O crime praticado contra brasileiro no exterior é de extraterritorialidade condicionada, é necessário que haja o implemento de determinadas condições para a sua punição. Já o crime cometido contra o chefe de Estado, contra o presidente da República, ele é sempre punível independentemente de condições objetivas de punibilidade, portanto, é um crime incondicionado nessa classificação. Crimes militares, nós temos crimes próprios e crimes impróprios. Crime militar próprio só configura crime se o sujeito for militar. Se um particular fizer a mesma conduta, a conduta não será crime, nós teremos um fato atípico. Por exemplo, deserção. Deserção é um crime militar próprio, só o militar pode praticá-lo, o particular não. Crime militar impróprio. Se o particular cometer, ele vai ter um crime correspondente que não seja militar. Se o militar vai lá, pega, por exemplo, um computador das Forças Armadas e leva para sua casa, ele usava esse computador na sua função e aproveita da sua qualidade para levar, ele vai cometer o crime militar denominado peculato, que tem lá no Código Penal Militar. Se o particular fizer a mesma coisa, ele vai responder por furto. Então, esse é um crime militar impróprio, porque se for praticado por particular, o particular também vai ser punido, mas por outra figura típica. Quanto ao sujeito passivo, o crime pode ser vago ou de dupla subjetividade passiva, além dos casos comuns, né? O crime é considerado vago quando ele não tem um sujeito passivo direto determinado. Lembrando que a gente sempre tem como sujeito passivo o Estado de todo o crime, mas ele é o sujeito passivo mediato, o permanente. Agora, o sujeito passivo direto, imediato, é a vítima do crime. E no caso do crime vago, não há, que é, por exemplo, o crime de ato obsceno, que é um crime vago. De dupla subjetividade passiva é quando o crime atinge dois sujeitos passivos. Por exemplo, quando quem recebe a violência no crime do roubo é diferente do titular do patrimônio. Alguém, por exemplo, o sujeito tem uma microempresa e alguém assalta a microempresa, aponta a arma, usa a grave ameaça contra o funcionário e leva o patrimônio do microempresário. Dois sujeitos passivos diferentes, atingiu a liberdade pessoal de uma pessoa e o patrimônio da outra. Dupla subjetividade passiva. Sendo que na maioria dos crimes nós temos o simples atingimento de um só sujeito passivo, de só um bem jurídico específico. Quanto ao número de bens jurídicos atingidos, aqui eu falei bem jurídico, mas na verdade aqui é quanto ao critério subjetivo passivo ou quanto ao sujeito passivo. Aí eu dei o exemplo de um ser o dono do patrimônio, o saco de dinheiro da empresa, e o outro ser a vítima da violência, ter uma arma apontada para a cabeça. Também é possível que haja mais de um bem jurídico atingido. Crime monoofensivo, a gente tem, por exemplo, o furto. Qual que é o bem jurídico atingido? O patrimônio. Pode ser também pluriofensivo, como, por exemplo, no crime de latrocínio. Quais são os bens jurídicos atingidos? O patrimônio e a vida. Eu poderia fazer um cogumelo ali do Super Mario para simbolizar a vida, mas eu achei melhor escrever
porque algumas pessoas podem não ter jogado Super Mario World e não compreender exatamente essa analogia. Então, monoofensivo é aquele que atinge só um bem jurídico tutelado pela norma, pluriofensivo é aquele que tem mais de uma norma, mais de um bem jurídico tutelado por essa norma e que são atingidos esses bens jurídicos pela conduta do agente. Agora eu quero trazer uma classificação que ela é um pouquinho mais chatinha, mas com exemplo vai ficar fácil de entender, que são os crimes de intenção de tendência interna transcendente. São aqueles que o elemento subjetivo ultrapassa o normal necessário para a configuração do crime. Aí veio a doutrina e trouxe uma classificação mais complicada. Esse eu trouxe até uma descrição, sei que o slide ficou mais cheio, mas é só para terem algo mais doutrinário e aí eu explico com exemplo. De intenção de tendência interna transcendente. O agente, nesse caso, persegue um resultado desnecessário para a consumação do crime. A finalidade de obter o resultado é elementar para a configuração do tipo, mas não a própria obtenção do resultado naturalístico, razão pela qual o tipo é considerado incongruente. Mas veio a doutrina e trouxe mais classificação, que seria o delito de tendência interna transcendente de resultado cortado de resultado separado, o resultado naturalístico que não é necessário para a consumação do crime depende da conduta de um terceiro. E além disso, o crime de tendência interna transcendente mutilado de dois atos ou atrofiado de dois atos. O agente pratica a conduta para um benefício posterior, que não é necessário ser obtido para a sua configuração. Da mesma forma, o resultado naturalístico não exigido para a configuração do crime depende da vontade do próprio agente. Então aqui no mutilado de dois atos ou atrofiado de dois atos depende da vontade do agente. No de resultado cortado ou separado, depende da conduta de um terceiro. Então vou dar o exemplo de resultado cortado ou resultado separado. Eu já dei esse exemplo aqui, extorsão mediante sequestro. Basta que o sujeito sequestre a vítima com a intenção de obter o preço do resgate, já se configura o crime. Não é necessário que ele obtenha efetivamente o preço do resgate para que o crime se consume. Se ele conseguir, se é mero exaurimento do crime. Percebam, a vantagem do sequestro depende, por exemplo, da família da vítima entregar R$1 milhão que ele pediu. Então, por isso que é considerado de resultado cortado ou de resultado separado. Ele não tem acesso a esse resultado não necessário para a configuração, para a consumação do crime, mas esse resultado pode acontecer e depende da vontade de outra pessoa, depende de um terceiro para se configurar. Por outro lado, nós temos o de tendência interna. Transcendente mutilado de dois atos ou atrofiado de dois atos que depende apenas da vontade do agente. É o caso do crime de moeda falsa. Ele não exige que o sujeito coloque a moeda em circulação. Basta que ele falsifique moeda, tem um monte de moeda falsa em casa, ele já terá consumado o crime de moeda falsa. Mas o resultado naturalístico, que ele obtesse essa vantagem, colocar a moeda em circulação, depende do quê? Apenas da vontade dele. Então, por isso, esse crime é chamado de tendência interna transcendente mutilado de dois atos ou atrofiado de dois atos. São dois atos que ele pode, ele mesmo, cometer quando ele quiser. Ele pode pegar essa moeda e falsificar e, quando ele quiser, colocá-la em circulação. Daí veio mais uma classificação do crime, que é a do crime de tendência interna particular ou intensificada. Exige dolo antes e depois da conduta ou um elemento subjetivo especial do tipo, mas que não transcende a conduta. O agente não persegue um resultado desnecessário para a tipificação do crime. São os crimes habituais e aqueles que exigem um elemento subjetivo especial do tipo ou um dolo específico. É o caso da injúria. Então aqui é necessário que haja uma tendência interna peculiar ou intensificada. É o caso da injúria. Não basta o sujeito querer xingar a vítima, querer atribuir um resultado negativo a ela.
é necessário que ele tenha a intenção de ofender. O animus injuriandi, o animus ofendente, a intenção de ofender. Se ele tiver, por exemplo, a intenção de fazer uma crítica literária e assim atribuir uma qualidade negativa à pessoa, nós não teremos o crime de injúria. Agora vamos ver algumas classificações avulsas, né? Que a gente pode localizar, que não tem ligação uma com a outra, mas que eu trouxe uma relação para nós vermos também. Crime subsidiário. Crime subsidiário é uma classificação do conflito aparente de normas. Pelo princípio da subsidiariedade, a gente tem uma norma primária e uma norma subsidiária. Se o crime primário se configurar, nós afastaremos a norma subsidiária, que funciona nos dizeres de Nelson Hungria como soldado de reserva. Por exemplo, o crime de importunação sexual é subsidiário, expressamente subsidiário. Lá no preceito secundário fala se o fato não constituir crime mais grave, em relação, por exemplo, ao crime de estupro. Então, se houver a configuração do estupro, nós afastamos em relação ao mesmo fato, a mesma conduta, a importunação sexual. Se não se configurar o estupro, aí nós podemos verificar se se configura o crime de importunação sexual. Multitudinário é o crime praticado por multidão. Ele é estudado porque aquele que incita a multidão tem uma causa agravante de pena, e aquele que só participa como parte daquela manada, ele tem a sua pena atenuada, ele tem uma atenuante de pena. Então, o crime multitudinário ele é estudado porque as pessoas acabam praticando coisas que elas não cometeriam sozinhas pelo efeito da manada, pelo efeito da multidão. Né? O caso, por exemplo, dos linchamentos acontecidos, muitas vezes, infelizmente, com pessoas inclusive inocentes. Né? Surge um boato, aquele casal estupra a criança, aí vai a manada querer fazer justiça com as próprias mãos, acaba, por exemplo, matando uma pessoa inocente por causa de um boato maldoso. Então, essa é a questão do crime multitudinário, é o crime cometido por uma multidão, normalmente em tumulto, né? De ação múltipla ou conteúdo variado, é aquele crime que possui mais de um núcleo do tipo, sendo que não é necessária a prática de todas aquelas condutas, todas as ações nucleares, todos os verbos para a configuração do crime. Nós temos o artigo 33 da Lei de Tráfico: transportar, importar, ter em depósito, vender, distribuir, etc. Né? Tem vários verbos lá, não vou lembrar de todos claramente. Nós temos também na hipótese do crime de divulgação de cena de estupro de vulnerável, de pornografia ou de cena de sexo. Tem lá os verbos, né? Vender, transmitir, divulgar, etc. Esses são os crimes de conduta múltipla ou de conteúdo variado. Crime de mera suspeita é um crime que muitos dizem que não é constitucional, em que basta que haja suspeita com relação ao agente para que ele seja incriminado. A gente tem um exemplo do artigo 25 da Lei das Contravenções Penais. Então aqui é uma classificação de infração penal que eu trouxe. Percebam esse do artigo 25 da Lei das Contravenções Penais: ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Pena prisão simples de 2 meses a 1 ano e multa de 200.000 réis a 2 contos de réis. Né? Essa multa está desatualizada, a gente atualiza para reais. De qualquer forma, esse é o crime de mera suspeita. Basta que haja suspeita em relação a determinado agente, já se pune, e a constitucionalidade é questionada por alguns doutrinadores. Crime habitual é aquele que exige uma reiteração de atos para sua configuração. Por exemplo, no caso da casa de prostituição, é necessário que o sujeito mantenha a casa de prostituição para que se configure. Uma só abertura, né, uma só noite de casa de prostituição não configura o crime. É necessário uma reiteração de atos e a maioria da doutrina não admite a tentativa nesse caso. Crime profissional é o habitual, mas com intenção de lucro. Essa é uma classificação pouco usual, mas que eu trouxe porque pode ser necessária. Crime de ímpeto
é aquele que o agente quer cometer na hora, né? Não tem premeditação. É o caso, por exemplo, daquele homicídio privilegiado, quando o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Esse é um crime de ímpeto. O sujeito não planeja, vai e comete o crime no furor. Crime funcional é aquele cometido por funcionário público e no conceito amplo do Código Penal que está na norma explicativa prevista no artigo 327 do Estatuto. Mais classificação: crime de ação violenta é aquele que exige violência para ser praticado. Por exemplo, o crime de estupro, em que o sujeito força a vítima para praticar o ato sexual. Crime de homicídio, ele é de ação violenta. Crime de ação astuciosa é aquele em que o sujeito usa uma fraude, um engodo, por exemplo, estelionato, em que o sujeito engana a vítima para que a vítima entregue para ele o bem jurídico que ele quer. Por exemplo, naquele conto do bilhete premiado, que infelizmente vários idosos caem, em que o agente diz, por exemplo, que tem um bilhete premiado, mas não pode receber o valor porque ele tem muitas dívidas no banco, e aí ele vende aquele suposto bilhete premiado por 20 mil reais, a vítima entrega voluntariamente aquele valor e, na verdade, o bilhete não é premiado. Ele recebe o bem da vítima por empregar fraude, por isso que é de ação astuciosa, ele não emprega violência para isso. Crime de estelionato. Crime de circulação é um outro nome para os crimes cometidos no trânsito, por exemplo, homicídio culposo no volante. Crime internacional ou mundial é o crime que ultrapassa as fronteiras do país. Por exemplo, o tráfico internacional de drogas, que é de competência da Justiça Federal, como, por exemplo, o sujeito que compra pasta base de cocaína na Bolívia, no Paraguai, na Argentina e traz para o Brasil. Crime remetido é aquele que faz referência a outro tipo penal. Nós temos um exemplo, por exemplo, de uso de documento falso. Lá no tipo penal do uso de documento falso, fala usar algum documento daqueles previstos nos artigos tais. E aí faz-se remissão, por exemplo, a falsificação de documento particular e falsificação de documento público. E as penas são as referentes àqueles tipos. Então ele é um tipo remetido, ele faz referência a outro tipo penal para dizer qual é a conduta incriminada naquele caso. Nós temos também o crime de atentado ou de empreendimento. É aquele que equipara as formas tentada e consumada de um crime. A regra é que a forma tentada seja punida de uma forma menos grave do que a forma consumada. Existe uma causa de diminuição de pena. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico traz hipóteses em que a conduta tentada e a consumada são equiparadas. É o caso do crime do artigo 309 do Código Eleitoral, que diz votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem, reclusão de até 3 anos. As duas formas são equiparadas com previsão da mesma pena, tanto no caso do sujeito votar, quanto no caso de ele tentar votar. Certo? Então, crime de atentado ou de violência, ou de empreendimento. Nós temos também crimes que só prevêem a forma tentada. Como assim, professor? São crimes que se o sujeito conseguir levar a efeito, se ele conseguir praticar mesmo, ele não vai ser punido, porque, por exemplo, vai se formar um novo país. Vamos dar uma olhada. São os crimes de lesa pátria. Por exemplo, o artigo 11 da Lei de Segurança Nacional. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Por que só é punível a forma tentada? Porque se o sujeito efetivamente desmembrar o território nacional, ele não vai ser punido porque ele vai estar em um novo ordenamento jurídico, em um novo país não sujeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que é um crime que só admite a forma tentada, isso já foi cobrado, é até uma pegadinha de concurso, né? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre classificação de crimes. Uma matéria muito importante, que é muito cobrada nos concursos e cujo conhecimento é pressuposto para fazermos a análise das infrações penais em espécie, sejam elas crimes, sejam elas contravenções penais. Espero que tenham compreendido bem. Convido-os a me seguirem no Instagram, professor.procópio,
Lá eu vou procurar trazer atualizações jurídicas, seja quanto à questão legislativa ou jurisprudencial, especialmente na área de direito penal. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, falem comigo, utilizem o fórum de dúvidas dos alunos. Os que não forem, falem comigo por meio do Instagram. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço, sucesso a todos!